Vamos começar então. Bom dia ao pessoal aí que está no outro grupo, que a gente não teve oportunidade de ver. Vinícius está na casa dele. Justificando, eu estou aqui na casa de Anne, porque o meu computador está para assistência e eu não tenho câmera, tá, gente? Mas eu creio que na próxima vez eu vou poder usar já o meu. Nosso tema é sexualidade, e esse título que está aí, a invenção da sexualidade, é um título que eu achei muito interessante. E não que a sexualidade tenha sido não que a sexualidade tenha sido inventada, né? Mas é um título mais para provocar mesmo esse pensamento, porque vários segmentos tentaram explicar de acordo com as suas conveniências a questão da sexualidade, ok? É um título de um texto que eu li essa semana, que eu achei muito interessante e quis preservar esse título só pra gente mesmo ficar nessa reflexão. Pode passar, Gabriel. Vamos iniciar com um conceito básico aí da sexualidade. Outra coisa que eu gostaria de explicar, antes da gente dar continuidade, é que eu vou estar falando mais dentro de um contexto mais teórico. A Jeane vai entrar mais na outra parte, né? Eu vou falar sobre as influências que a religião, a sociedade, a medicina tem sobre a questão da sexualidade, ok? Então vamos lá, contexto básico. A sexualidade é algo inerente que se manifesta desde o momento do nascimento até a morte, de forma diferente em cada etapa do desenvolvimento, né? Isso aí tá, Freud já falou isso. Então, sexualidade é todo o impulso e atividade, todos os impulsos e atividades são pulsões da sexualidade, né? Quando a gente fala em sexualidade, nos remete à questão do sexo, o ato em si sexual. Mas a sexualidade vai além disso, né? Tudo que nos causa esse movimento de ações de tudo, parte das pulsões sexuais. Passa. Freud, ele foi o primeiro a descrever os impactos da experiência da sexualidade na infância sobre o caráter adulto, reconhecendo suas atividades e aprendizado. Então, Freud foi o primeiro a entrar nesse detalhe, que essa sexualidade ela já vem desde a infância, porque teve uma época, né, que acreditava-se que a criança não tinha sexualidade, que isso vinha se desenvolver depois, mas Freud conseguiu trazer aí essa reflexão, à tona aí sobre a questão da sexualidade desde a infância. Passa. As influências socioculturais na sexualidade, tá? A dimensão da sexualidade não está vinculada apenas ao aspecto corporal, como eu já falei, né? Senão na questão do ato em si. Ela tem a ver com o mais profundo do nosso ser, com a nossa razão e com os sentimentos. A sexualidade não se refere apenas à questão biológica, ao conjunto de características funcionais e anatômicas do corpo, ao ato sexual. A concepção de sexualidade é, porém, muito mais ampla, pois refere-se à questão da razão e do sentimento, sendo também uma questão cultural. Cada sociedade cria parâmetros e padrões para o comportamento sexual do indivíduo. Então, a sexualidade já é inerente ao homem, ela já nasce desde a infância, e de acordo com as questões sociais dos locais, ela vai se desenvolvendo ali. Então, a sociedade, a cultura do local tem também uma influência nesse comportamento aí da sexualidade do ser humano, né? Por exemplo, se nós tratamos aqui no Brasil uma pessoa, a gente tem que levar em consideração tudo que ela tem de conhecimento sociocultural, do que se a gente for tratar de outra pessoa em outro país. Passa.
A construção do que pertence a um outro sexo se dá pelo tratamento diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas expressões diretamente ligadas à sexualidade e pelos padrões socioculturais estabelecidos de feminino e masculino. Essa sexualidade que já nasce com a criança, ela vai se moldando aí à medida que os tratamentos são dados, diferenciados a menino e a menina, né? Pode passar. Esses padrões vêm de representações socio e culturais construídas a partir das diferenças biológicas do sexo e transmitidas através da educação, né? Dentro dessa questão aí cultural, tem também a questão educacional que vai também transmitindo essas representações. Essas representações absorvidas são referências fundamentais para a constituição da identidade da criança. Pode passar. Nossa, corrigindo, ficou um monte de negócio sem acento. Vamos falar um pouquinho agora dessa influência religiosa, né? A influência religiosa, para mim, é a mais castradora na questão da sexualidade. A ideia é que existiria uma sexualidade normal, conforme as inclinações naturais das coisas, cujo desvio, a depravação, é definido como contra a natureza. Então a religião, ela colocou um parâmetro que existe uma sexualidade normal e uma sexualidade anormal, né? Toda vez que a sexualidade desvia da finalidade primeira, que é a referência animal, que a referência animal nos mostra, que seria a união de dois órgãos sexuais diferentes para a preservação da espécie, estaríamos diante de um pecado, né? Então a religião começou a colocar que existe essa sexualidade normal e anormal, e qualquer que fosse praticado fora da normalidade seria considerada pecado. Passa. A sexualização do pecado e a criação da confissão permitiu à Igreja criar um discurso sobre a sexualidade, através do qual pode controlar e intervir de forma profunda. A sexualidade dos fiéis deve ser baseadas dentro desse espírito do que é a moralidade cristã, que situa os principais pecados da humanidade no quarto de dormir. Descreveu esse Heinemann em 1996. Então a Igreja, através dessa imposição de uma sexualidade correta ou de uma sexualidade errada, ela conseguia dessa forma manipular os fiéis, né, e colocar algumas coisas poderiam ser erradas dentro da questão da sexualidade. A Igreja, ela tratava mais a sexualidade voltada para a questão do ato sexual em si, né? E com isso havia uma manipulação aí. A gente vai ver mais algumas coisinhas para frente sobre isso. Pode passar. E aí a Igreja vem colocando, né? Eu coloquei esse título aí, Sexualidade versus Religião. A Igreja colocava a questão do sexo e o pecado ligado ao pecado original, o pecado da questão de Eva ter comido o fruto, induzido Adão ao pecado, e com isso a mulher começou a ser discriminada até mesmo dentro da questão religiosa. Ela era a portadora do pecado, né, sexual e tudo mais. Outra questão que a Igreja levantou foi o sexo somente dentro do casamento e sexo para procriação. Se fosse fora disso, era considerado pecado, né? A sexualidade, o sexo em si, ele é a confirmação, não, ela é o ato sexual, é a sexualidade sendo posta em movimento, vamos dizer dessa forma. Outra questão que a Igreja também colocou, né, que a religião colocou, foi a questão da esterilidade, né? Quando eu li isso, eu falei assim, gente,
como era tão absurdo isso, né? Quando a pessoa era estéril, tanto o homem ou a mulher, dentro do casamento, indicava que existia uma impureza na vida conjugal, né? No caso da mulher, se ela fosse bonita demais e fosse estéril, seria castigo porque ela era muito vaidosa. No caso da mulher feia, né, se ela fosse estéril, seria porque ela era muito invejosa, né, invejosa da mulher bonita. No homem, né, seria relacionado à traição, a infertilidade seria relacionada à traição que ele teria com a esposa. Então a religião vai trazendo muito esses dogmas muito fortes, e as pessoas, por falta de ter onde buscar conhecimento, ou não se interessavam por conhecimento, acabava acatando o que a religião dizia. Pode passar. E isso aí tudo, né, gente, vai criando traumas, barreiras, e vai dificultando na questão dos relacionamentos futuros na vida adulta, de acordo com esses ensinamentos. Vamos falar um pouquinho agora da influência médica na questão da sexualidade. Por definição médica, é considerado normal qualquer prática ocorrida entre pessoas adultas, sob o ponto de vista físico e psicológico, na privacidade, com concordância mútua e desde que não cause prejuízo físico ou psicológico a nenhum dos dois envolvidos aí. Então, a medicina, ela não vê o ato sexual como pecado, e sim, desde que haja aí uma concordância entre os dois, tá tranquilo, né? Pode passar. Gente, a gente tem um bebê aqui na casa da Jeane, e de vez em quando vocês vão ouvir um choro aí no fundo, e criança a gente não sabe, é imprevisível, né? Não tem como a gente controlar. Mesmo com a porta fechada, a gente está ouvindo. Vamos lá. A sexualidade, como a conhecemos hoje, o que marca o indivíduo em suas dimensões mais profundas, segundo Saracen, o processo que levou a esta configuração possui 4 características dentro da questão da influência médica, né? A descrição do sexo como qualidade constitutiva do sujeito, a passagem do sexo do registro religioso para o médico, acarretando aí uma transferência de competência sobre esses experts aí, entre aspas aí, né, os experts religiosos para os da medicina. A diferenciação entre a sexualidade perigosa e a sadia. A igreja levantou a questão da sexualidade certa e errada. A medicina levantou a questão da sexualidade perigosa e a sadia, né? A perigosa seria aquela que traria traumas, frustrações, impediria a pessoa de prosseguir talvez na sua vida emocional, na sua vida cotidiana. A sadia é aquela que traria, de acordo com a concordância mútua, traria todos os benefícios que pode existir. E o quarto ponto que Saracen levanta é a biologização da diferença dos sexos como base fundadora de toda sexualidade legítima, né? Biologicamente, não tem como negar que homem e mulher são diferentes, por mais que as teorias novas levantem aí, não tem jeito, né? Não vai ter jeito, vai ser sempre assim, homem e mulher serão biologicamente diferentes e reagirão emocionalmente dentro dessa questão da sexualidade diferente. Passa, por favor. Vamos agora à influência, finalizando aqui, a influência freudiana agora, né? Já que a gente iniciou falando que Freud foi o primeiro a levantar a questão de que a sexualidade é desde o nascimento. Em psicanálise, o conceito do que é sexual abrange muito mais do que seu sentido popular. É conhecido como pertencente à vida sexual todas as atividades dos sentimentos que têm os impulsos sexuais primitivos como fonte, mesmo quando estes impulsos se tornam inibidos com relação a seu fim sexual original, ou tiveram de
de trocar seu fim por outro que não é mais sexual, né? Esse aí eu tirei do site Psicologando, onde Freud reafirma aqui aquilo que nós começamos a falar, né? Que a questão da sexualidade, da vida sexual, ela vai além daquilo que nós achamos, ela vai além do que é só o ato sexual, né? Passa para frente. Acho que agora é o último. Foi no interior de um discurso médico-psiquiátrico que a psicanálise surgiu. Por isso, a psicanálise só pode ser entendida a partir da perspectiva histórica que a percebeu, né? Para a gente entender essa questão da sexualidade, a gente precisaria, sim, passar pelo entendimento das questões socioculturais e religiosas e médicas que ao longo do tempo veio discutindo este assunto. E Freud deu mais luz a este assunto quando ele começou a trazer essa questão da sexualidade desde a infância. Passa, por favor. Finalmente, para que a psicanálise, que em um primeiro momento foi libertadora ao denunciar a existência de uma outra cena que determina nossas escolhas objetais, não se transforme em mais uma prática normativa, é necessário que os psicanalistas façam constantes incursões em seus conceitos de base para confrontá-los com o movimento socio-histórico. Há de se levar em conta as mudanças sociais sob pena de ficarmos arraigados às teses não mais sustentáveis na atualidade. Hoje em dia aí a gente vê uma gama de mudanças nessas questões dos comportamentos ligados diretamente à sexualidade, né? Então a gente precisa estar ligado aí nessas questões históricas e culturais e até mesmo religiosas, para que a gente tenha uma forma mais assertiva de estar lidando com os pacientes que apresentarão no decorrer de uma terapia as questões emocionais ligadas à sexualidade. Isso aí requer um constante estudo, né, constante atualização de conhecimentos, né, e ligado mesmo nos acontecimentos e nas mudanças do cotidiano. Obrigado pela atenção de todos aí, eu creio que esse é o último slide, né? A Jeane vai estar dando continuidade agora, entrando diretamente na sexualidade, nas fases que Freud desenvolveu com respeito à sexualidade. Um abraço aí. Tira aqui. Não, pequeno que eu falo as letras. Ai, Jesus. Ei, pessoal, bom dia. Interessantíssima essa parte que a Patrícia falou, que eu achei, que é a parte histórica, né, da fundamentação aí, de como que surgiu, como que foi esse processo histórico, essa questão aí da igreja. Nós sabemos da influência, né, João Paulo está aí na sala, e ele sabe muito bem, ele e o Murilo, que são formados nessa área, né, de filosofia, o tanto que a igreja católica teve influência, assim como as outras denominações religiosas, tiveram influência na questão aí que hoje nós estamos sofrendo em relação a todo esse fervor psicológico que está todo mundo sofrendo aí. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a fase do desenvolvimento da sexologia segundo Freud. Pode mudar, Gabriel, fazendo favor. A teoria do aparelho psíquico. Então a gente vem falando um pouquinho antes de Freud. Então antes dele, nenhum pesquisador havia tentado para a importância da infância na formação da personalidade. Localizou aí também a principal fonte de traumas, responsáveis por deformações do comportamento na fase adulta. Então nós sabemos que ao longo dos nossos estudos aí, que todas as deformidades
na questão comportamental e da personalidade, vem da fase da infância. E considerava que aos 3 anos de idade a personalidade já havia delineado suas características mestras. Então aí a importância da participação familiar na questão da infância, para que essa criança cresça com o menor número de traumas possível. Pode passar, Gabriel. Freud e a psicanálise. Essas descobertas foram tomando vulto dentro da sua teoria psicanalítica pelo fato de Freud perceber que os relatos de seus pacientes estavam repletos de conteúdos sexuais e memórias infantis deles derivados. Então, uma característica importante de Freud, que deve acontecer conosco também no decorrer da nossa carreira, é nós estarmos aprendendo com o relato dos pacientes. Nós sabemos que eu venho acompanhando muito as entrevistas e os vídeos do Alexandre Simões, e ele fala muito sobre essa percepção que nós temos que ter com os pacientes dentro do consultório, que novas ideias vão surgindo de acordo com o relato deles. Então, Freud já nos chamava a atenção, né, da importância de estar prestando bastante atenção nos relatos dos pacientes, né, e todo esse arcabouço que é trazido da parte infantil. Pode passar, Gabriel. Desenvolvimento da libido, ou seja, das fontes dos instintos sexuais. A libido encontra, segundo Freud, diferentes formas de se manifestar, e essas formas se caracterizam pela zona erógena, determinada pelos pontos do corpo que erguem de objeto da consumação do prazer sexual. Então, a fase oral, nós vamos falar um pouquinho da fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital. Pessoal, eu dei uma resumida porque é material que não acaba mais. Nós começamos a estudar agora, nós vamos terminar a nossa vida e nós não vamos ler todo o material relacionado a isso. Então eu dei uma resumida para a gente tentar entender um pouquinho, né? O que eu vou falar não é novidade para ninguém, que todos nós somos estudiosos dessa área. Pode passar, Gabriel. Na fase oral, nós temos as relações objetais, que está descrito nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade descrito por Freud. Zona erógena, lábios, boca e garganta. Descreve essa fase evidenciada no adulto, atividades perversas ou preliminares. Então, na fase oral da criança, nós vamos observar mais para frente um pouquinho a questão da sucção, a questão de quando ele sai da parte da alimentação e passa justamente para essa fase perversa, né, da criança. Lindner é um pediatra húngaro de 1879, ele já falava da significação masturbatória da sucção do polegar. Então, quando a criança leva a mão à boca, o que isso significa? Então, ele atrela isso à parte da masturbação, né? E é interessantíssimo que a gente vai observando, né, igual eu tenho criança em casa e eu fico observando, né, as fases do meu sobrinho, e o tanto que essas fases elas têm se alterado com o decorrer dos anos. Hoje as crianças elas não têm mais aquelas fases tão pré-definidas como era durante as pesquisas de Freud. Então nós também temos que ter o olhar voltado para isso, dessa modificação comportamental das crianças. Então Lindner, esse pediatra húngaro, ele teve uma participação muito grande no entendimento dessas fases da sexologia. Pode passar, Gabriel. A sucção, a princípio, se satisfaz por apoio numa função vital. Então, o que acontece? A criança, quando ela começa a sugar o seio materno, ele é simplesmente vital, ele é somente para ele alimentar essa criança. De acordo que ele vai adquirindo autonomia, ele vai se satisfazer de forma autoerótica. O bebê que suga os próprios lábios ou os dedos. Por isso que as mães têm tanta dificuldade
em tirar o peito da criança. Por quê? Porque aí ele já passa a ter uma função erótica. Então aí a dificuldade de algumas crianças que se amamentam aí até os 4 anos de idade, 5 anos de idade, justamente por essa dificuldade. O bebê que suga os próprios lábios ou os dedos. Então a gente tem que fazer essa observação, e isso é importante de repente nós abordarmos até na hora de conversar com a mãe, saber se a criança tem o hábito de colocar o dedo à boca, né, pra gente entender como que está o desenvolvimento dessa criança. Em 1915, depois de ter reconhecido a existência da organização anal, Freud descreve como primeira fase da sexualidade a fase oral ou canibalesca. Então, quando a criança ela chega numa fase da amamentação, que as mães reclamam que ela começa a morder o seio materno. Então é nessa fase que aparece aí o canibalismo. Então a criança começa o quê? A judiar, né, digamos assim, da mãe. Então as mães, elas reclamam muito dessa fase da criança, onde começa a doer o peito materno porque elas mordem. Pode mudar, Gabriel. Vocês estão ouvindo um som ao fundo aí, gente? É porque eu sou psicanalista, nem à toa, né? Minha família é grande, moramos todos juntos. Vamos lá. Frase oral. A fonte é a zona oral. O objeto está estreitamente relacionado com o da alimentação. O alvo é a incorporação, ou seja, a criança se alimenta e ela incorpora todo aquele momento. Então aquele momento da criança, ele é único, e ele se sente dono da situação, e na verdade ele é realmente o dono da situação. Naquele momento da sucção, no momento da alimentação, ele é dono exclusivo da mãe. Então realmente o alvo é a incorporação, ele incorpora todo aquele processo. E esse é o modo de relação que ele tem com a mãe. Por isso que o momento é único, né? Às vezes, muitas mães, pelo comprometimento diário, às vezes não observam essa questão de ela ter aquele tempo, aquele momento com uma criança, de estar transmitindo para a criança toda a tranquilidade que ela precisa no momento dessa alimentação. Já não se acentua apenas uma zona erógena, uma excitação e um prazer específico, mas um modo de relação. Então aí a gente já começa a observar que a criança ela tem um estreitamento de relação com a mãe, por isso o amor tão exacerbado das crianças pela mãe, né? O primeiro grande amor da vida da criança é a mãe. Pode mudar, Gabriel. Fantasmas infantis pode transpor-se para outras funções, respiração e visão. Então nós observamos, principalmente quando as crianças estão dormindo, a gente observa muito que elas têm uma modificação na respiração. Então isso são os fantasmas infantis aparecendo aí, né? A fase oral pode se dividir em 2 momentos distintos: fase oral e fase oral sádica. Aparecimento dos dentes, que eu já até adiantei lá atrás, que é a parte onde a criança ela suga o seio materno e morde no seio materno. E o fantasma de ser comido ou devorado pela mãe. É muito interessante essa parte, porque a criança ela age como um modo de ela estar se precavendo de algo que pode acontecer com ela. Pode mudar, Gabriel? Vai sair lá fora, sentamos na cara do meu irmão. Já resolveram lá? Fase anal, segunda fase da evolução libidinal, 2 e aos 4 anos de idade. É caracterizado por uma organização da libido sobre o primado da zona erógena anal. A relação de objetos está impregnada de significações ligadas à função de defecação, expulsão, retenção e ao valor simbólico das fezes. Então, nós observamos que nós temos até um vídeo bacana na internet, quem puder ter oportunidade, vocês assistam a essa relação da criança com as fezes. Por quê? A única coisa que as crianças conseguem desenvolver sozinhas, eu lembro muito bem do Gabriel falando isso na aula, são as fezes. Então aquilo para ele é precioso. Então tem um vídeo na internet que mostra a criança dando tchau pro cocô, a mãe ensinando a criança a dar tchau pro cocô, porque na verdade ela tem que se libertar daquilo, porque a criança, aquilo é a
única coisa que ela desenvolve sozinha. Então ela tem o maior amor realmente por aquele momento. Vemos aqui afirmar-se o sadomasoquismo em relação com o desenvolvimento do domínio muscular. Pode mudar, Gabriel. E aí nós temos, né, o caráter e erotismo anal. Freud relaciona traços de caráter que persistem no adulto com o erotismo anal da criança. Um exemplo, a ordem, a parcimônia, a teimosia. Então, o Freud, ele atenta muito para essa questão da ordem, da parcimônia, da teimosia. Então, na verdade, o comportamento anormal do adulto, em grande parte, ele parte desse relacionamento da família, de como a família vai direcionar essa criança, né? O erotismo anal da criança, muito relacionado a isso. É uma das fases da organização pré-genital, situada entre a organização oral e fálica. É a primeira fase que se constitui uma polaridade, atividade, passividade, sadismo, masoquismo. Pulsão sádica, evacuação e destruição do objeto. Então, a criança vai evacuar e logo depois ela tem que ver e ir embora, né, esse objeto. Retenção e controle obsessivo. Então, algumas crianças, numa fase, quando elas estão maiorzinhas, quando elas estão assim, mais velhas um pouquinho, elas começam a reter as fezes. Por quê? Porque aquilo é delas, é unicamente delas. Então, várias crianças, elas precisam fazer tratamento psicanalítico por causa dessa retenção. Então, o controle mental dela é sobre aquilo que é dela e ela quer reter e não quer deixar embora. O sadismo bipolar por natureza, pois visa destruir o objeto e mantê-lo dominando. Correspondência com o esfíncter anal, evacuação e retenção no controle deste, né? Então, se a visão médica fosse mais avançada, eles iriam saber dessa questão da criança reter as fezes e por que muitas vezes ela retém. Por que ela não quer se libertar dessas fezes? Por que ela não quer deixar as fezes embora? Pode passar, Gabriel. Valores simbólicos da fase anal, de dom e de recusa. Fezes equivalente simbólico presente e equivalente simbólico dinheiro. Olha só, gente, que situação interessante. Reter as fezes para a criança é como se ela acumulasse riquezas. Então, para a criança, essas fezes, ela tem um valor tão grande que para ela é uma riqueza. Para ela, naquele momento, aquela fezes é tudo que ela tem de mais precioso. Então, por isso, eles, na mente deles, eles acumulam riquezas, né, com essas fezes. Vamos lá, Gabriel, pode mudar. Fase fálica, organização pré-genital ou período de latência. Somente em 1923, Freud fala dessa fase no texto Organização Genital Infantil. Então, em 1923, começou-se a organizar, né, a organização de Freud na questão genital. Fase que vem depois da fase oral e anal. Caracteriza-se por uma unificação das funções parciais sobre o primado dos órgãos genitais, onde se encontra um objeto sexual e uma certa convergência das tendências sexuais sobre esse objeto, mas que se diferencia da organização genital definitiva. Então, observando as crianças, a gente já observa a satisfação, o prazer que as crianças têm de estarem tocando, né, a parte genital delas. Então, nos meninos acontece com muita frequência. Gabriel, olha só, eu vi que caiu aqui o grupo da Roberta saiu da sala. Você quer que espere? O que você quer que faça? Escreve aí para mim, digita aí para mim, por favor. Beleza. Então, a gente observa, assim,
que as crianças, quando a gente passa por campo de observação, e eu estou achando uma riqueza ter uma criança de 1 ano em casa, porque eu vou observando o comportamento dele, a satisfação que tem de pegar no pênis, de observar, de puxar, de esticar. Então é muito bacana. E mais bacana ainda é saber que olha há quantos anos atrás que isso foi observado por Freud. Então assim, a nossa admiração por Freud tem que ser realmente eterna, o respeito por ele ter trazido essa riqueza para nós desde, né, há tantos anos. Pode passar, Gabriel. Só um minuto, vamos lá. A criança dessa fase só conhece um único órgão sexual, o masculino. A fase então, gente, o que acontece com essas crianças? Quando essas crianças crescem, aí que eles têm a noção da castração, porque como eles conhecem somente o órgão masculino, eles acham que a menina foi castrada. Então, muito interessante, né, esses 3 ensaios aí, né, esse relato dos 3 ensaios, porque vem explicando muito isso, né? A fase fálica corresponde ao momento culminante e ao declínio do complexo de Édipo. Então, é nesse momento que tem que se observar se realmente essa fase passou ou se essa fase ainda está vigorando. Então, há de ficar, né, assim, observando realmente essas crianças para ver se esse declínio do complexo de Édipo ele vai vigorar. O complexo de castração é aqui predominante. Né? Então, é nesse momento que a gente observa se na mente da criança, se realmente está bem resolvida essas fases. Pode passar, Gabriel. Na fase fálica aparecem aí as fantasias infantis. Todos os meninos e meninas têm um pênis, quer dizer, eu já até adiantei lá atrás, né? Então, para eles, todos eles são iguais. E aí, quando eles têm a descoberta, tem até uns videozinhos que passam na internet, da criança olhando dentro do shortinho da outra para ver se é igual. E quando elas observam que não é igual, elas acham que alguém arrancou, né? O pênis da menina é pequeno, que é representado pelo clitóris, e um dia irá crescer e se transformar num pênis. Quando ao verificar a diferença sexual entre meninos e meninas, as meninas se sentem lesadas em relação aos meninos. Gente, olha que interessante, as mulheres elas já se sentem lesadas até em relação a isso, né? Porque elas acham que os meninos são melhores que ela, porque tem uma parte a mais no corpo. Freud falou de inveja do pênis por parte das meninas. Então as meninas elas sentem inveja dos meninos porque os meninos têm uma parte a mais no corpo. Pode passar, Gabriel. A fase fálica tem um papel essencial em relação ao complexo de Édipo. O declínio do Édipo, o menino, é condicionado pela ameaça de castração, que é o complexo de castração. Então, as meninas se sentem insatisfeitas e incompletas por não terem um órgão igual ao dos meninos, e os meninos se sentem ameaçados e acham que as meninas foram castradas, né, que foram arrancadas delas o pênis, porque eles não veem nela a mesma coisa que eles têm. Ele deve sua eficácia ao interesse narcísico do menino pelo seu próprio pênis e a descoberta da diferença sexual em relação à menina. A fantasia principal: a menina foi castrada, perdeu o pênis e eu posso perder o meu também. Então a criança ela tem o maior amor pelo pênis porque ela tem medo de ficar sem ele, ela perde ele. Dados observados nisso na fase adulta, os homens acharem que os homens terem a noção de que o homem que tem o pênis maior é mais viril, é mais potente. Então isso tudo vem lá da fase infantil. Pode passar, Gabriel. Nós estamos quase terminando os nossos slides, né? Me parece que esse é o meu último slide, e ele vem falando sobre a fase genital, que é a fase do desenvolvimento psicossexual, caracterizado pela organização das funções parciais sobre o primado das zonas genitais.
seria a organização genital propriamente dita, que se constitui na puberdade e continua na fase adulta. Então, antes dos estudos de Freud, as pessoas não tinham noção de que isso começava na fase infantil. Então, eles achavam que as pessoas, elas tinham noção, né, dessa parte erótica somente na fase da puberdade, na fase adulta. E com os estudos relacionados a Freud, a gente observa como que foi o desenvolver dessa parte infantil até a fase adulta. Vemos que a evolução das ideias de Freud sobre o desenvolvimento psicossexual o levou a aproximar cada vez mais a sexualidade infantil da sexualidade adulta. Então, e muitas vezes, quando eu vou falando, eu já vou adiantando o que está no próximo tópico. Então, a importância dos estudos de Freud, até mesmo, eu penso que toda mãe deveria fazer uma faculdade antes de ser mãe, porque nós iríamos errar menos. Hoje eu vejo o tanto que a gente erra como mãe, porque nós não estamos preparados para saber o desenvolvimento dessas fases. Toda sexualidade é perversa e o prazer ligado às zonas erógenas não genitais se toma preliminar do orgasmo. Então, nós chegamos aí na fase genital, né, aonde apresenta aí a sexualidade, a perversão, o prazer ligado às zonas erógenas não genitais, né, até a chegada do orgasmo. Infelizmente eu queria ter entrado, até falei com o Gabriel que queria ter entrado na fase do idoso, porque eu acho que é uma fase muito mal trabalhada por nós e é uma fase onde nós temos grandes descobertas, né? Então não tive tempo de entrar nessa parte, mas fica aí uma dica para todos nós, para nós estudarmos mais sobre o idoso. Obrigada a todos, que Jesus esteja com todos nós, né, nessas fases nossas aí. E, Gabriel, beleza, obrigado a todo mundo aí, gente. Um abraço para todo mundo. E aí, gente, beleza? Para começarmos, eu coloquei aí nosso primeiro slide, sexologia, biologia e psicanálise. Por quê? Porque na época de Freud, até Freud começar esses estudos do inconsciente, ele vigorava muito assim, que também era uma disciplina da época, a sexologia. Só que o que acontece? A sexologia, na época, tinha um ponto de vista que era esse daí da biologia, que era um ponto de vista mais orgânico. Pode passar, Gabriel. A sexualidade para a sexologia e para a psicanálise. Na época de Freud, havia pontos de vista diferentes sobre a sexualidade. Para a sexologia, na época era apoiada na biologia, ou seja, baseada no organismo, com uma função orgânica com a finalidade da reprodução. Então o modelo para a sexualidade era a junção de um macho com uma fêmea. Era uma sexualidade instintiva. Porém, com Freud ouvindo seus pacientes, começa a notar uma realidade diferente, que não era sustentada pelo instinto, mas pelo conceito fundamental para a psicanálise, que é a pulsão. Pode passar, Gabriel. O que é a pulsão? Freud define a pulsão como sendo um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como um representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo. Então a Giane já falou sobre várias fases, então tudo isso entra dentro da pulsão. Lacan dizia que a pulsão é como aquilo que não tem nem dia nem noite, não tem hora nem estação, é uma força constante que, diferentemente do instinto que tem altos e baixos,
ela não tem hora. A partir desse ponto, há uma ruptura, pois Freud mostra que a sexualidade está na criança, não uma sexualidade genital baseada no amadurecimento do corpo, mas sim uma sexualidade expressa no olhar, na boca, no gesto, no que a criança vê, no que é mordido, enfim, os elementos que instigam o corpo. E de forma igual aos adultos, as crianças são impactadas pela pulsão. Freud, inclusive, ele dizia que se você quer ver a sexualidade no adulto, você olhe para as crianças. Pode passar, Gabriel. Perversão. Segundo Freud, a perversão é ingrediente constitutivo do psiquismo humano. Um outro modelo que Freud nos apresentou foi a sexualidade presente na perversão. Para a sexologia, tudo que fugia da junção entre macho e fêmea, ou do fim biológico, era tido como uma espécie de desvio. Por isso que é chamado de perversão, né? São os desvios. Freud dizia que algumas práticas que estão presentes nos, entre aspas, perversos, como os fetiches, os cheiros, o pedaço de um corpo, ter preferência por um pedaço de corpo, não por um corpo inteiro, sadismo, masoquismo. E ele dizia que essas práticas nos iluminam, nos fazem entender sobre o que acontece conosco. Logo, os ingredientes da perversão fazem parte da sexualidade usual. Então, para Freud, a sexualidade pulsional é um labirinto, onde cada um encontra seu caminho. Quer dizer, por exemplo, uma criança, como a Patrícia já colocou vários pontos de vista da igreja, de religião, a Jane colocou sobre as fases, uma criança que nasce com o corpo de menino. Não quer dizer necessariamente que somente por ele ter nascido com o corpo de uma criança, no caso de um menino, isso vai resolver o posicionamento dele quando ele vier um adulto. Se ele vai escolher ser um homem ou uma mulher, enquanto só própria relação com o desejo. Então essas escolhas que ele vai ter, pode ser independente do biológico dele. Então eu coloquei isso tudo porque na época de Freud a sexologia era uma disciplina, o pensamento de Freud rompeu com o que era colocado na época por essa disciplina, que falava simplesmente do que era orgânico, dessa sexualidade simplesmente instintual, diferente dessa pulsão que faz parte de todo ser humano. Eu agradeço, então, obrigado. Isso, vou colocar para gravar meu comentário. Bom, bom dia, pessoal. Vou fazer o comentário aqui sobre a gravação, né, dos nossos colegas aí da equipe que foi formada pela Jeane, pela Roberta e pelo Vinícius, certo? Sobre a questão aí do seminário psicanalítico que foi apresentado no dia de hoje, no dia 16/4/2016, dando enfoque ao tema de sexologia, que foi o direcionamento do trabalho desse grupo. Já o outro grupo vai dar um enfoque à psicoterapia. O que eu achei muito importante, muito evidente na abordagem de vocês, foi o direcionamento da sexologia desde da idade infantil até o indivíduo adulto. Essa abordagem da sexologia no assunto indiferente das fases é muito importante, porque a sexologia ela tem a sua ênfase desde o nascimento do indivíduo até sua morte. Nós sabemos que não só o Freud, como outros psicanalistas também, tanto praticantes da corrente freudiana,
como praticantes das diversas outras correntes psicanalíticas, eles abordavam o assunto sexologia com uma naturalidade e uma valoração muito grande, certo? Isso por quê? Porque quando nós falamos em psicanálise, nós estamos falando, né, do princípio do prazer, que é o aspecto impulsionador do ser humano. E nós não podemos negligenciar o estudo desse princípio do prazer, que é evidenciado, que é, digamos assim, teorizado, racionalizado pela sexologia. Então essa apresentação foi muito importante, foi muito coerente. Eu acredito que a forma de expressão de vocês, até pelo obstáculo criado, pelas barreiras criadas pela tecnologia, porque falar para uma câmera é muito diferente de falar para uma plateia. Quando nós falamos para a plateia, nós temos uma multiplicidade de emoções. E essa multiplicidade de emoções, essa troca de emoções que ocorre num contato presencial, que é diferente do contato desse sistema e-learning, desse sistema à distância, ele faz com que nossa desenvoltura, o nosso desenvolvimento de fala, tanto no aspecto da oratória, como nesse aspecto comportamental, ele seja mais ampliado. E nesse processo à distância, ocorre, de certa forma, algumas limitações naturais, justamente porque nós não temos essa troca emocional. E vocês tiveram uma desenvoltura muito interessante ao tratar o assunto sexologia. É muito importante que, embora nós tenhamos o amparo de diversos autores, diversos estudiosos da corrente da psicanálise freudiana no contexto da sexologia, é muito importante que nós tenhamos também o desenvolvimento das nossas próprias capacidades intelectuais no que diz respeito à sexologia. E o que eu percebi de grande vantagem na apresentação de vocês, dessa equipe, né, de vocês três aqui, da Jeane, da Patrícia e do Vinícius, nesse contexto da sexologia, no caso desse seminário, seminário psicanalítico, foi justamente isso. Foi essa questão desse desmembramento, desse aspecto, né, desse desapego de autores, desse desapego de estudiosos e desse desenvolvimento dessa independência psíquica, independência intelectual do aspecto do tema sexologia. Isso é muito importante. Isso aí é o que eu chamo de formação de capacidade intelectual, de formação de indivíduo pensante. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Nós podemos estudar diversos autores, diversas correntes, diversos artigos, diversos assuntos relacionados ao tema sexologia dentro da psicanálise. Mas nós desenvolvermos uma interpretação nos faz, nos coloca numa certa condição de imparcialidade intelectual. Isso é muito legal. Então, parabenizo vocês. Vocês corresponderam à altura nesse seminário psicanalítico. Eu acredito que os próximos serão ainda melhores, porque nós vamos, ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos percebendo aquelas falhas que possivelmente nós temos cometido e melhorando também essa questão dessas falhas aí, certo? Isso aí são coisas naturais. A ferramenta tecnológica, ela é uma ferramenta simples e popular. Então, ou seja, nós estamos aqui, cada um de nós no nosso ambiente, alguns de trabalho, alguns no ambiente residencial, e todos os aspectos que envolvem esses nossos ambientes fazem parte também do nosso processo de ensino, tá bom? Então eu agradeço a vocês, eu acredito que vocês contemplaram, que vocês conseguiram alcançar o objetivo do seminário, e eu tenho certeza que os próximos serão ainda melhores, certo? Nós teremos ainda a apresentação dos nossos colegas, do nosso segundo grupo, que seria o grupo da psicoterapia, que é formado pela nossa colega Roberta, pelo nosso colega João, né? E pelo nosso colega Murilo e pela nossa colega Lidiane. E nós vamos também gravar para depois disponibilizar para os futuros psicanalistas e para vocês também, para que vocês possam também fazer esse feedback, esse auto-feedback do desenvolvimento de vocês diante dessa ferramenta tecnológica que é o ensino e-learning, ok? Agradeço muito vocês,
né? E parabenizo mais uma vez vocês pela desenvoltura que vocês tiveram, pelo carinho, pelo esforço que vocês tiveram para poder apresentar esse trabalho tão bacana que foi apresentado hoje aqui, tá bom? Saudações freudianas a todos vocês e desejo a vocês um final de semana repleto de realizações e com muitos grandes aprendizados do comportamento das ações e reações humanas. Um grande beijo no coração de todos vocês.